agradecer muito ao convite que me fizeram para a gente estar aqui nessa tarde tão gostosa, falando sobre Jesus, os seus ensinamentos, que como sempre ele é lembrado em tudo que a gente faz, né? E nesta oportunidade, falando sobre o Evangelho, né? Que é essa boa nova que Jesus trouxe para nós, nos explicando, nos trazendo os exemplos de amor, de caridade, de fraternidade, e ele é o nosso guia, né? O nosso modelo, que a gente deve segui-lo. Então, a lição de hoje é um tema muito interessante e muito necessário para todos nós. É do livro Jesus no Lar, e quem escreveu esse livro é o espírito, né, de Neio Lúcio. Esse espírito, já na outra vez que eu falei, eu fiz uma pesquisa, né, e percebi que o Neio Lúcio já é um espírito amigo de Emmanuel, porque não podemos esquecer que esse livro é psicografado pelo Chico Xavier. E ele foi escrito por volta de 1950, mais ou menos, né? Acho que a primeira edição dele foi em 1950. Então, como que é bonito esses ensinamentos. Esse Neio Lúcio, ele gostava muito da parte da educação. Então, os livros dele são muito utilizados nas evangelizações infantis, nos estudos da mocidade e também nos estudos do centro, como é o nosso caso aqui, estudando o livro Jesus no Lar, que é muito utilizado para fazer o evangelho no lar, como nós estamos fazendo. A lição de hoje é a lição de número 44, sobre a lição do essencial. Esse tema, ele vem assim para a gente fazer uma reflexão na nossa vida sobre o que acontece conosco no dia a dia, na nossa maneira de viver, junto aos nossos familiares, junto aos nossos objetivos profissionais, as nossas atitudes no dia a dia, porque ele faz essa reflexão sobre o que é essencial na nossa vida e aquilo que é supérfluo. E nós temos que pensar nisso, porque nós não somos só a parte material da vida. Nós somos um espírito encarnado aqui na Terra. Então, nós não podemos esquecer que o nosso principal objetivo é a nossa evolução espiritual. Então, o assunto é muito interessante, né? E como o Neio Lúcio ele é um professor, ele conta um caso de Jesus, porque é uma maneira mais fácil de nós fixarmos uma história. E nos livros de Humberto de Campos, e mesmo nesses livros aqui do Neio Lúcio, eles comentam que no plano espiritual existem bibliotecas que têm um acervo de histórias de vivência de Jesus com os seus discípulos, que não são narrados nos nossos conhecimentos, nesses evangelhos que foram escritos, que a gente tem acesso, não aparece muitos casos dessas particularidades de Jesus com os seus apóstolos. E esses escritores, como Neio Lúcio, Humberto de Campos, eles vão fazer essas pesquisas e outros, né? E nessas bibliotecas trazem essas lições maravilhosas que Jesus teve com as suas particularidades junto aos seus discípulos, como é o caso dessa noite. Então, ele narra aqui nessa lição, número 44, que Jesus estava assim, perto dos discípulos, e eles estavam comentando, dialogando sobre assunto a que se referia a essa parte essencial. O que era essencial para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. E eu falava uma coisa, falava outra, diz assim no livro que estava uma dissonância, quer dizer, as coisas estavam meio desafinadas, cada um tinha um pensamento, e Jesus entrou no meio da conversa.
Então, falou assim: é indispensável que a criatura entenda o que é, né, a própria felicidade. O que, que a gente vai entender, o que, que vai nos fazer feliz? Isso que a gente tem que refletir. O que, que vai trazer a felicidade para nós? As pessoas colocam logo assim: vamos ter bastante dinheiro, casa confortável, um bom carro na garagem, né? A gente já imagina na parte material. Mas será que isso traz realmente a felicidade para nós? Nós sabemos que tem pessoas que têm pouco dinheiro. Eu tenho bastante casos lá da nossa entidade essenciais, pessoas muito pobres, materialmente falando, às vezes também com pouca saúde e vivem sorrindo, são felizes, né? E a gente tem esse parâmetro daí do que é a felicidade para um e o que é a felicidade para outro, né? Então, aí Jesus, ele vai contar uma historinha para nós. E aí foi interessante para mim, porque a gente pega assim esses textos, faz tempo que a gente não lê, e vai também aproveitando a vivência da nossa idade, né? Os conhecimentos que a gente já adquiriu em nossa vida. E foi interessante porque eu fui até olhar no mapa aonde que se localizava essa história aqui que o autor colocou. Então ele dizia assim, e Jesus, né? Jesus contando para os discípulos que é um exemplo que ele vai dar. Uma ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares, né? Não é do César, nosso companheiro, não, é dos Césares, né? Dos reis, lá dos imperadores que tinham, os romanos. E, logicamente, deve ser Roma, né? A cidade mais importante. Então, ela saiu de Roma e foi para Esmirna. Então, se a gente for procurar no mapa, Roma, na Itália, Esmirna era uma cidade muito importante que ficava perto da Grécia. E as pessoas naquela época, eles não tinham como viajar de um lugar para o outro, assim, distante, que é distante, é bem grande essa distância, né? É tudo na Europa, mas é bem grande, é beira-mar, precisava ter navegação e de navios, e navios grandes, que fossem bem fortes para ter essa viagem longa. Não era uma viagem curta, né? Então, ela saiu lá da Itália e foi para Esmirna. Então, era um lugar chique, aonde ela ia de comércio. Então, essa senhora, ela foi nesse navio que, pelo relato aqui do livro, dá a impressão que é esses cruzeiros que a gente vê falar nas nossas navegações aqui brasileiras, né? Então, ela saiu de lá, de Roma, e foi para Esmirna, levando o filhinho. E o que chamou a atenção nessa viagem, nessa que ela foi fazer, foi as joias que ela tinha. Ela se vestia muito bem e ela tinha 2 escravos que a acompanhavam, porque ela tinha várias joias, muitas roupas, ela foi com uma grande quantidade de bagagem levar nessa viagem. Então, os colares delas, os camafeus, chamaram a atenção das pessoas do navio, os braceletes, as redes de ouro que ela punha nas roupas, nas vestes, e tudo aquilo de muito bom gosto e de muito valor. Era coisa de muito valor, de dinheiros, enfeites chamaram a atenção. Aí todo o pessoal do navio inclinou-se para ela quando ela adentrou, né? Um sinal de respeito, mas na verdade eles queriam ver todas as joias que ela estava desfilando ali na frente das pessoas. E conforme a viagem foi acontecendo, ela teve assim os encontros de honraria das pessoas que faziam assim aqueles encontros gostosos, né? Porque estava fazendo numa viagem de turismo. E as pessoas que estavam ali, acompanhantes, junto com essa senhora,
iam todos na hora dos festejos do navio para encontrá-la, não para vê-la simplesmente, mas para admirar os trajes que ela estava ali vestindo e fazendo uma atração para aquelas pessoas que achavam que a joia e a roupa eram coisas assim, muito interessantes e de muito valor. Bom, continuando a viagem, que a viagem foi de dias, num dos dias, logo depois de estar em alto mar, teve um dia que, por um acidente, o navio, mesmo sendo forte, bateu no Recife. Né? O Recife, para quem não sabe, é tipo de uma montanha que gera no meio do oceano, e aí o navio bate o casco e faz um rombo no navio. Aí os funcionários saíram tudo correndo para consertar o navio que teve rachaduras, a água começou a invadir e, em vez de melhorar conforme o tempo foi passando e todo mundo correndo, não conseguiu consertar o buraco do navio. Pelo contrário, o navio veio a bater em outro lado do Recife e fez um rombo maior ainda no navio. Devido à dificuldade, o navio foi enchendo muito de água e todos pereciam. O comandante do navio disse que ia colocar uns botes assim abaixo, né, no mar, que ia socorrer as pessoas, que as pessoas selecionassem nas suas bagagens o que era de mais importante, porque não ia caber tudo no bote que estava. Eles distribuíram vários botezinhos em volta, né? Para que os tripulantes, né, as pessoas que estavam também ali no navio, fossem socorridos. A ilustre, né, Patrícia, que eles falam, que é a romana, às pressas fez a malinha dela para ser salva naqueles botes que eles foram colocando dos lados. Aí todo mundo ficou de olho para ver o que ela ia levar, né, no navio, porque estava todo mundo de olho nas joias dela. E para espanto, né, daquele povo, ela chegou, né, perto do comandante para ser socorrida, o seu filho no braço e um pequeno pacote. Aí todo mundo pensava assim, nesse pacote deve ter a joia mais linda dela, né? Porque o que será que ela guardou nesse pacote? Olha, a curiosidade desde aquela época já existia bastante. Hein? Aí, quando eles foram ver, né? Quando ela se sentia assim mais a calma, que já estava sendo socorrida, ela explicou: o meu filho é o que possuo de mais precioso. E aqui eu tenho o que considero de mais útil. E pegou o pacotinho e abriu. Então, esse insignificante volume, né, aquele pacotinho que tinha na mão dela, continha 2 pães e 10 figos maduros para se alimentarem. Não só para ela, mas para outras pessoas que fossem junto com ela naquele bote pequeno. Então, vocês veem aí o que Jesus quis ensinar em toda essa história. Que aquela mulher rica, fazendo uma viagem de turismo, numa situação difícil, ela deixa todos os bens materiais e ela tenta salvar o filho, que era a joia, em todas aquelas joias, que todos ali ficaram assim de boca aberta com o valor e com a beleza das joias, não valiam mais do que o abraço do seu filho e a vida do seu filho. E também o que era mais útil, embora as joias fossem lindas e de grandes valores, não era de utilidade. Para ela, o pacote que era mais importante foi o pão, né, o alimento, e também as frutas, que trouxe a vida, a sobrevivência para ela. Olha que lição linda, né, que a gente tem aí escrita pelo autor.
Então, Jesus ainda continua. A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias. Porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Né? Então, vocês veem que a vida da gente, ela tem momentos que a gente tem que tomar uma decisão. Um dia nós vamos largar todos os nossos bens aqui na Terra, né? E nós temos que estar preparados, porque isso é a coisa mais certa que vai nos acontecer. A gente tem que pôr como objetivo central na nossa vida não esses apegos materiais. A gente, nós todos teremos que nos preocupar com a nossa grandiosidade espiritual. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter dinheiro para a gente sobreviver à vida terrena. Isso é lógico, né? Então, diz ainda o autor aqui, os loucos, né? Que, lógico que como Jesus, né, falava, os loucos se apegam às terras e moinhos, quer dizer, a terra, né, as fazendas, os terrenos, e os moinhos aqui representando as empresas que naquela época eram importantes, né? As moedas, as honras, os vinhos e os prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. Nós vamos entregar tudo isso, nós só somos usuários. O espírito prudente, veja bem, são palavras do autor, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento na virtude. Então, qual que seria esse enriquecimento na virtude? Esses bens que nós temos, a nossa casa, o nosso cargo no trabalho, né? A gente está em experiência para a nossa fraternidade, para o nosso amor, para a nossa inteligência na hora de administrar, para que nós, não só nós, estejamos numa situação confortável, mas todas as pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos, também usufruam desses bens materiais que a gente tem aqui na Terra, que são os nossos amigos e os nossos parceiros de jornada. Nós não podemos jogar os bens fora que a gente adquire com os nossos salários, com os nossos pagamentos, com a nossa luta no dia a dia. Não é isso que Jesus quer dizer. O que nos atrapalha é a nosso apego e a nossa infelicidade quando a gente perde alguma coisa. Eu estava comentando com o César, agora um pouquinho antes de formar a nossa equipe aqui para fazer essa live, que essa semana que passou eu fiquei uns 4 dias, 5 dias sem internet. Parecia que eu ia ficar doida. Aí eu comecei a pensar, eu falei, mas a internet é uma coisa que eu uso há tão pouco tempo, né? Eu já tenho bastante anos de existência, eu vivi bastante anos sem internet, não sabia nem mexer no computador. O César sabe dizer direitinho a minha história. Ele me ajudou muito no início, né? A como conhecer o computador. E agora a gente fica um dia, dois sem internet, parece que a gente vai ficar doido, né? É isso que a gente tem que ter, ser prudente, a gente não pode deixar o nosso equilíbrio ficar assim, estarmos numa situação desequilibrada, arriscado a termos uma doença, por causa de uma coisa que dá para a gente viver sem ela. A gente só tem que saber como fazer na hora, no momento, qual vai ser a situação que a gente vai ter que aguentar. Mas a gente tem que saber ser inteligente, porque o mais importante é a nossa saúde, da nossa sobrevivência e o nosso bem-estar das coisas simples. Veja que a senhora aqui da história,
Ela levou pães e fruta, que era o que ela tinha no navio na época. Ela não precisou fazer um banquete para levar na viagem de emergência. Ela se socorreu com aquilo que tinha. E assim somos nós temos que aprender a se viver com aquilo que a gente tem, sem a gente acumular bens e também não acumular dívidas, para que a tranquilidade da gente não venha a perecer, né? Às vezes a gente acode pessoa lá no núcleo que vem desesperado, porque fez bastante empréstimo nesses empréstimos de consignado e agora ficou sem salário. Existem muitas famílias que estão assim, porque não sabe administrar aquele dinheiro que tem, a situação que tem. Então é aí que a gente é o nosso crescimento espiritual. Existem essas situações difíceis para que nós sejamos mais prudentes nas nossas atitudes, para que nós sejamos espíritos mais amadurecidos, para que a gente tenha a vida mais feliz, sem ficar dependentes, muitos dependentes de certos bens materiais que, em vez de trazer alegria para nós, eles chegam a trazer muitas doenças, muitos desequilíbrios, muitos problemas mentais que estão ocorrendo atualmente nessa pandemia e em outros momentos também, se a gente não souber dosar as coisas com equilíbrio. Não foi só Nélio Lúcio que nos alertou para isso, mas também já Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, uma parte que fala servir a Deus e a Mamão. E tem um item 8º desse mesmo capítulo, que ele fala assim, ó, são palavras de Kardec, depois dele estudar, que ele faz os textos de acordo com as mensagens que ele foi distribuindo. Ele compilou, ele coordenou e escreve os textos. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Mas, veja bem, quando os homens souberem administrar a sua produção, a terra é capaz de fazer isso, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito em 1864. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea do outro. Isso é o que Deus quer conosco, que a gente aprenda a repartir e administrar. Então, para um, Deus dá bastante dinheiro, né? Que é para ele pôr em prova se ele sabe administrar, dando oportunidade de serviço, de emprego para quantas pessoas? E dali vai sair bens, vai sair alimento, as indústrias produzindo com dinheiro que Deus deu para determinadas pessoas que são capazes de administrar. Eles têm que provar isso. E outros, numa situação um pouco mais perecível, para valorizar o emprego, a pequena quantidade de dinheiro, para ver que com pequeno também consegue sobreviver. Isso faz parte do nosso exercício, da nossa existência. Nós não encarnamos aqui por nada. Tem um objetivo, nós estamos em treino, em estágio espiritual. E temos que provar, através das nossas atitudes, se nós estamos evoluindo ou se nós estamos fazendo dívidas para encarnações posteriores. Porque se nós não fizermos o bem, o dinheiro que Deus nos manda, com a situação que Ele nos oferece, nós vamos responder tudo isso. Porque se nós, através do dinheiro que está na nossa mão,
da situação que a gente exerce, o grau de serviço que a gente executa, servir para a infelicidade dos outros, nós deixamos de ser bons administradores e vamos responder por todo o mal da nossa má administração, da nossa função que era de distribuir alegria e paz para as pessoas, tudo dentro de uma regra, dentro de um acordo, de uma responsabilidade. No livro dos Espíritos, também no item, no capítulo 5 das leis morais, tem no item, um capítulo, né, que esse item é um item quarto, que é necessário e supérfluo. Tem uma pergunta, a 715, que diz assim: como pode o homem conhecer o limite do que é necessário e do que é o supérfluo? Como que a gente vai saber até que ponto aquilo é uma missão para nós, ou eu vou usufruir do melhor jeito que eu quiser sem pensar nos outros? Então, olha bem o que os espíritos dizem para Kardec. Eu fico assim, maravilhada quando eu leio as palavras, porque as palavras dos espíritos são de amargar para puxar a nossa atenção. Eles falam assim, ó, o sensato, olha, pessoa que pensa, não é qualquer um, né? O sensato conhece por intuição e muitos conhecem à custa de suas próprias experiências. Quer dizer, se você não agir com sabedoria na hora de você gastar aquilo que você tem, você é um sensato se você fizer isso. Você age de acordo e você é feliz. Mas se você não agir com sabedoria, você vai ter dificuldades. O banco vai ficar batendo na sua porta que você fez empréstimo muito grande. E você vai sofrer, vai ficar doente, sem dormir. É tudo porque você quis, não foi Deus que mandou, né? A nossa experiência prova que a gente não sabe tudo ainda. A gente sofre muito pela ganância. A gente quer mais do que precisa. A natureza, diz na pergunta 716, a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Veja bem, a natureza. Então, os espíritos dizem que sim, mas o homem é insaciável. A gente não basta aquilo que é gostoso para nós na alimentação, né? Eu gosto de uma fruta, eu como bastante, como pouco. Eu esqueço que o outro também quer comer. Eu conheci uma pessoa que na época da Páscoa comeu tanto chocolate que precisou ir para o hospital. Chocolate é gostoso, mas passou do limite. A gente tem o limite. Deus colocou o limite. Você gosta do chocolate, você pode comer. Né? Outro dia precisei ir ao médico, porque eu estou com um probleminha no estômago, e fui perguntar qual é meu regime, doutor. Ele falou, comer pouquinho. Você pode comer, você põe aquilo que você gosta assim na mesa, mas você distribui, você come um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, não pode comer tudo junto. Essa é a receita que ele me deu, comer de pouquinho, né? Que aí eu não vou extrapolar, meu estômago vai ficar bem feliz se eu fizer isso, né? Se eu quiser comer tudo de uma vez, não vai dar certo. Então, a natureza, ela põe o limite. E nós temos que pôr a nossa razão para descobrir o que é o certo para a nossa função. E estou terminando aqui na pergunta 717, que ele fala assim, que pensar das pessoas que querem o bem só para ela e deixam os outros infelizes, como nós vemos aí certas pessoas da nossa sociedade, acumulando todo o bem para si e deixando as pessoas na miséria, cobrando os preços altos das coisas para ganhar lucro, deixa os outros sem poder comer. Veja bem, ele fala, o limite
entre o necessário e o supérfluo, nada tem de absoluto, não tem limite assim marcado. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. Mas os espíritos, diz ele, fala, também não quer que a gente viva a vida de selvagem, de índio. A gente pode ter internet, mas a gente tem que saber usar. Tudo é relativo. E cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. E terminando, ele fala assim, ó, os que vivem às custas de privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio, não tem nada de civilizado, com verniz. Como há pessoas que se dizem religiosos, mas estão só na vivência. E um outro pedaço bonitinho aqui, né, que tem lá no Evangelho do Espiritismo, ele fala assim, ó, não é através das leis que nós vamos decretar caridade e fraternidade. São elas, se elas não estiverem no coração das pessoas, o egoísmo asfixia as nossas atitudes. Olha, gente, isso é a nossa lição de hoje. É o nosso equilíbrio para a gente ser feliz. Vamos lutar para a gente ser o mais simples possível. Não precisamos ser miseráveis, mas precisamos de harmonia. Tudo que excede vai nos fazer mal. E tudo aquilo que também, se eu fizer pouco, também vai fazer falta. Mas tem que ter equilíbrio nas atitudes para conquistar a felicidade em nossos meios, na nossa família, na nossa vivência. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos. Que a paz, ela é abundante. Jesus deu o maior presente para nós. Ele disse assim para nós, a paz, a minha paz, eu vos dou. E eu estou aqui representando nesse momento a mensagem de Jesus, digo que essa paz de Jesus esteja no coração, nos lares de todos vocês. Que assim seja.